Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de informática. Estamos na aula 3 aí, continuando. Vamos ver tipos de software agora. Os tipos de software que nós vamos ver são três. Basicamente dividido nessas três classes aí. A maioria dos autores aceita essa repartição aí, tá? Que é mais cobrado para concurso. Ele é dividido em aplicativo, sistema e programação. O primeiro que a gente vai ver são softwares de aplicativo. No software de aplicativo é quase todos. Então você vai ver os programas mais conhecidos, os players de música, jogos, editores de texto, calculadora, navegadores aqui de internet. Cuidado aqui com a pegadinha, aplicativos de redes sociais, porque eles não estão instalados no teu computador, mas apesar disso eles são aplicativos. Não é porque você está usando eles lá na internet que eles não são aplicativos. Cuidado, tá? Sempre que acontece algo fora do normal, por exemplo, você vê um Facebook, é um aplicativo, então cuidado. O software de aplicação então permite que o usuário realize uma ou mais tarefas específicas. Aqui, porém, embora tenha aplicabilidades positivas, essa categoria também vai incluir os softwares maliciosos, como os malwares. Os softwares aí a gente vai estar vendo mais para frente na categoria software aí do nosso curso, que vai ser uma categoria específica aí para falar dos softwares e dos sistemas operacionais aí, especificamente. Prosseguindo, alguns exemplos de softwares aplicativos são os de automação de escritório, os de banco de dados, jogos, softwares empresariais, os de educação, como aqueles que usa-se para fazer aulas, para passar as videoaulas, ou os de questionário também, os softwares de gestão empresarial, os de folha de pagamento, de cálculos. Tá? Trouxe alguns exemplos aqui para vocês verem, bem comuns. Vocês vão ter o VLC, que é um software aí que você usa para reproduzir vídeos. Quando o teu reprodutor aí do computador não estiver reproduzindo, você pode estar instalando ele. Ele vem com alguns drivers de vídeo aí e de som aí mais atuais e fazem com que o vídeo que você está tentando assistir normalmente possa ser visto nele. O joguinho aqui, o Among Us, tá? O WhatsApp, o pacote Office com os principais aqui, o Word, o Excel, o Outlook e o PowerPoint. Os navegadores, tá? Aqui ainda deixei o Explorer porque ele ainda cai em concursos, provas aí, mas lembrando que ele está sendo aos poucos substituído pelo Edge. O Edge já está como padrão, mas se você chamar o Explorer, ele ainda aparece no teu sistema. Prosseguindo. Agora vamos para softwares de sistema. O software de sistema, para você lembrar é fácil, é o sistema operacional. E o que o sistema operacional vai fazer? Vai controlar o disco, controlar as gravações, a cópia, o transporte, você mover o arquivo no disco, você realocar o disco, fazer partições, apagar partições, formatar o disco, inserir um novo disco, formatar, preparar esse disco, você desfragmentar o disco, entendeu? Todo esse trabalho de gerenciamento do computador aí, ele é praticamente todo feito aí pelo sistema operacional. Então, o software de sistema um deles é o sistema operacional aí. Então é fácil de você tá vendo que se refere a sistema por esse motivo. Ele vai estar sempre relacionado aí, na maioria das vezes, com esse tipo de tarefa aí de manutenção do teu sistema. Tanto quanto a memória física, como a memória de armazenamento volátil lá, tá? A física que eu digo é de armazenamento permanente, quando eu falo física, e é de armazenamento volátil a memória RAM. Aí alguns exemplos de sistema operacional: o Windows 11, o Linux, o iOS 15, o macOS Big Sur Beta, né? Ainda está nessa versão, até posto mais atual, mas eu acabei pegando beta. Aqui o Android, que está na maioria dos celulares aí que a gente usa. E o pulo do gato aí, cuidado pessoal. Outros exemplos aí são os firmwares. Lembra lá quando a gente estava tendo aula de ROM, memória ROM? O software gravado na ROM é um firmware, tá? Então cuidado lá. O software de automação industrial, os drivers,
Drivers aqui são aqueles dispositivos aí que ele controla, por exemplo, um drive de DVD. Um drive de DVD precisa de um programa, que é o driver, ou driver se for mais que um, né? Que eu estou falando de todos. Então, o drive de DVD precisa de um driver para que o computador consiga rodar o DVD, utilizar, gravar e tudo mais. O microfone precisa de um driver para poder funcionar. A caixa de som precisa de um driver para poder funcionar. Todo hardware que você coloca no computador precisa de um driver. Você vai me falar, mas eu não preciso, alguns eu instalo lá e ele já funciona. Ele funciona porque o teu sistema operacional já possui uma série de drivers ali que vem já de fábrica e eles tentam prever essas situações e fazer com que a maioria dos aparelhos que você encaixe funcione ali plug and play com um driver padrão, genérico, e você não tenha problemas. É para facilitar. Então esse driver é comum, tá? Basicamente todo o dispositivo externo ele vai ter que se relacionar com o computador. Essa relação aí é feita pelo driver então. Então lembrem, driver de DVD, uma caixinha de som, qualquer coisa externa vai ter que ter uma comunicação com o computador. Essa comunicação aí é feita pelo driver, que é um programa, tá? Relembrando aí, driver é o singular do programa. Drivers, tipo, são programas, né? E não vão confundir com o drive de DVD. O drive de DVD é uma coisa, para tocar DVD. O drive de CD é um aparelho, tá? É drive, não tem R nem S aqui. Drive de DVD, drive de CD. Esse aqui é driver. Aqui no caso, como estamos falando de vários, né? A gente fala drivers, que está no plural. E os motores gráficos de jogos também, que são considerados aí. Prosseguindo então, a classe de software de programação. Essa classe aí são as ferramentas que se utiliza para programar. São eles os softwares que se incluem as linguagens de programação, a linguagem C, por exemplo, a linguagem Java, o Python, a Shift, os compiladores, intérpretes, aqui no caso interpretadores, né? Os depuradores, entre outros. Cuidado com essas traduções que você vê em livro e tal, pessoal, porque é um interpretador aqui, um interpretador de comandos, um interpretador. Aí o termo está em inglês agora, né? Tem o link editor, o compilador. Cuidado com o nome que eles abrasileiram aí as coisas, com a palavra que eles vão usar como sinônimo para aquela em inglês, que às vezes eles não colocam a mesma palavra. Eles vão colocar lá uma palavra parecida com aquela, com o mesmo significado. Então cuidado, às vezes você tá vendo lá, não é bem a mesma palavra, mas presta atenção. Tenta ver o significado dela lá, na hora de responder uma questão. Os editores de texto também são classificados como software de aplicação. A gente viu eles na categoria anterior. Mas eles vão se enquadrar aqui porque eles são utilizados na programação para escrever os códigos. Certo? Então eles se enquadram aqui também. Cuidado com isso então. O editor de texto vai fazer parte da categoria de programação e lá da categoria de aplicativo. Cuidado que ele está meio que híbrido aí, né? Ele pode cair numa questão. Sempre que uma coisa é duas coisas ao mesmo tempo, está se enquadrando em duas faixas aí, é bem provável que ela acabe caindo aí numa prova, porque ela é exceção. As bancas de concurso adoram pegar exceções aí. Prosseguindo, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, que são o C, o Sharp, que é o C produzido pela Microsoft, o CSS, o Java, o MySQL, o Python, o C++, ou C++, que foi criado inicialmente pela Borland, PHP e a linguagem Julia aí, que é menos conhecida, mas também coloquei para incrementar aí para vocês ficarem conhecendo aí. Prosseguindo, software livre. Aplicativos disponíveis para serem utilizados, copiados, modificados, pode fazer qualquer coisa aí. Copyleft, basicamente a mesma coisa, só que daí você não pode modificar ou distribuir, ele vai ter que ficar do jeito que ele está. A licença GPL aí é direcionada ao Linux, distribuição e integração junto com o software. A Debian também, redistribuição livre, em que o código-fonte deve ser incluído e pode ser redistribuído.
O que isso aqui significa? Basicamente, nas duas aqui, olha, você vai fazer uma alteração. Digamos que eu abri um Linux, lá, que é o sistema operacional lá, bem parecido com o Android, para quem nunca mexeu, do celular. Digamos que eu abri o Linux, estou com a linguagem original na minha mão, eu sei programar, vou lá e resolvo fazer um reloginho de ponteiro. Faço. Ou resolvo fazer um joguinho. Faço um monte de alterações. Só que se eu for passar essa versão para frente, que eu alterei, eu vou ter que passar com o código fonte junto, para que alguém possa continuar com o meu trabalho e ele não morra comigo, tá? Ele vá para frente. Essa é a condição para você estar fazendo isso. Aqui é o BSD. Poucas restrições de uso, alteração e redistribuição de software. Domínio público, software sem direitos autorais. Esse aqui é um software que já caiu aí, você pode usar ele e fazer o que quiser com ele, tá? Um semi-livre, não é livre, mas também pode ser usado por outros usuários. Freeware, usado por programas que podem ser redistribuídos, mas não modificados. Tanto o freeware como o trial, eles são bem próximos aí, pessoal. O trial, geralmente, você tem uma versão gratuita por um tempo ou limitada em alguma função. O freeware também, geralmente ele tem algum tipo de limitação, ele não está completo, ou ele é só, se for um jogo, por exemplo, só tem uma fase, ou só tem duas, tá? Eles limitam de alguma forma para que você queira comprar ele numa versão mais completa, tá? Um exemplo de trial aí é o nosso descompactador aí, o WinRAR, ele é trial, só que é trial para sempre, né? Você está sempre usando ele ali, ele está sempre trial. Para uso comercial aí, desenvolvido por uma empresa aí, se vocês forem desenvolver aí, vão vender, né? Vão ter lucros. E um exemplo de comercial também, os softwares da Microsoft, que ela vende todos, certo? Prosseguindo. Aí a gente encerrou essa aula agora, porque era o finalzinho para finalizar aí o capítulo de introdução. A gente vai começar com outro assunto mais para frente, na próxima aula. E aí para vocês a mensagenzinha aí, pessoal. As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você. É vendo vídeo aí como esse, que eu sei que é chato, você tem que estar assistindo. E se ele for maior é mais chato ainda. Mas aí que tá, o chato é que vai te dar dinheiro depois. O chato é o estudar, é o forçar. Toda hora que você força, que você sente que você está estudando, é aquele momento que vai fazer diferença no futuro para você. Então eu espero que você veja o próximo vídeo, assista novamente esse conteúdo se você precisar aí, reforçar o aprendizado. Se você não se inscreveu aí, se inscreva aí para poder estar recebendo aí as informações aqui, clica no sininho. Quando sair o vídeo novo aí da próxima aula, ele vai estar passando para vocês, certo? E até aí o próximo vídeo, pessoal. Até mais.